Alegre, né? Então, professora, eu vou lhe fazer uma última perguntinha, porque senão a gente vai passar o nosso tempo, né? A nossa ideia é sempre ter uma conversa não muito longa, não muito demorada, para que todo mundo possa assistir, todo mundo possa ter acesso, né? Então, eu vou lhe fazer uma última perguntinha, depois eu abro para as perguntas da nossa audiência, certo, professor? Então, o senhor falava sobre esse pensamento, né, de como o profissional trabalha com envelhecimento bem-sucedido, o profissional de saúde, como familiar compreende. Mas, professor, existiria alguma maneira de objetivamente, já existe hoje na literatura, eu não sei, de objetivamente avaliar isso? Eu tenho ferramentas para avaliar se o idoso está no caminho do envelhecimento bem-sucedido ou não, e se existe alguma atitude realmente objetiva para que eu possa colocá-lo no caminho correto? Essas experiências, Luiz, elas estão muito associadas aos conceitos teóricos que estão por trás da ideia de envelhecimento bem-sucedido. Alguns conceitos dentro da área da psicologia social abordam isso muito como uma experiência subjetiva, e essa avaliação está muito associada à forma como subjetivamente esse idoso refere, expressa e retrata isso, que seria uma forma. Aí a escola anglo-saxônica que comentava antes, né, aborda a identificação desses domínios que eu comentava com você: cognitivo, social, resiliência, capacidade funcional, como indicadores deste comportamento. Então a gente Avaliações vai ver específicas para cada um dos campos, isso? Então, a gente vai ver alguns trabalhos onde inquéritos e avaliações sobre o comportamento de avaliação subjetiva da condição de saúde desse idoso, como ele expressa a sua condição, como ele se identifica dentro dessa ideia de envelhecimento bem-sucedido, não é? Como é que ele se coloca dentro disso, um formato de olhar o fenômeno. Outra forma de olhar esse fenômeno, né, uma forma que ruma por um outro comportamento de entender o que é o envelhecimento bem-sucedido, aborda algumas dimensões e procura avaliar estas dimensões. Como eu comentava contigo antes, algumas dessas dimensões eu acabei citando aqui, da parte cognitiva, da parte da capacidade funcional, da resiliência, do apoio social, segue nessa linha. Então, a gente tem diferentes modelos para construir esse olhar e essa avaliação. Sim, entendo. E ainda é um conhecimento que está em construção, né, professor? Claro. E também não existe uma opinião fechada, única, né, sobre a ideia desse conceito, desse quesito. Né? Até a própria crítica à ideia do bem-sucedido, né, como se fosse aquela coisa contínua que só pudesse existir, como tu mesmo disseste, né? Tem o preto, o branco, o azul, o vermelho, tem que ter sempre essa dualidade, mas alguns criticam, não existe uma dualidade, existe uma condição que é dinâmica, que é mutável ao longo do tempo e que vai oscilar entre comportamentos de maior autodeterminação e autonomia com ou maior comprometimento. Sim, entendo. Entre o preto e o branco tem todos os tons de cinza, né?